serviços. Diz respeito, naturalmente, ao trabalho. Então, vamos ver umas 2 ou 3 questões lá do Livro dos Espíritos. Por que eles trabalham lá? A gente fazia aqui aquela ideia, mas antes de adentrar no conhecimento espírita, a gente tinha ideia de que morreu, esteve lá na nuvem, no jardim, né? Cantando hinos, brincando com serpente, com leão, ninguém não ofenderia mais ninguém. E os relatos que a gente verifica nas reuniões mediúnicas e nas obras espíritas, né, dizem exatamente o contrário. Então, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Quando pergunta se é lei da natureza, perguntando se é uma lei de Deus, uma lei, né, natural, realmente. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gostos. Então, não se trabalha simplesmente porque quer, isso não é uma invenção do homem. Na verdade, é uma lei divina, cujo objetivo final é nos exercitar a nossa inteligência, né, a nossa capacidade de sermos úteis e uma série de outras coisas. Porque na questão seguinte, ele pergunta: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, naquele conceito da lei do trabalho, entra não só o nosso trabalho, o trabalho da Bernadette lá para o curral, voltar para casa para almoçar meio-dia e ver, né? Cada um tem suas ocupações, não só essas, mas toda ocupação útil é trabalho. Significa que, quando eu vou orar, eu estou trabalhando. Porque é uma ocupação útil. Quando eu penso no meu semelhante, eu procuro pensar o bem para qualquer pessoa, eu estou trabalhando. Porque é uma ocupação útil. Se eu vou ler uma obra qualquer, que não precisa nem ser necessariamente espírita, uma obra científica, uma obra de literatura, um romance, uma coisa que seja de natureza útil, eu estou trabalhando. Porque eu estou, vamos dizer, colhendo conhecimento. E o espírito armazena esse conhecimento e leva com ele para sempre. Nós somos um arquivo vivo e constante de todas as nossas experiências adquiridas. Enquanto no corpo, nós temos limitações de acesso a esse conhecimento, né, por necessidades evolutivas. Pode ser que eu tenha um conhecimento muito grande em determinada área em que eu já me perdi por orgulho, por vaidade. Então, uma existência talvez venha com aquilo escondido, vamos assim dizer, anestesiado. Eu não vou trabalhar com aquilo. Assim como as aptidões que eu naturalmente tenho, que cada um de nós tem uma aptidão diferente para alguma coisa, uma facilidade para desenvolver determinada tarefa, pode ter certeza que isso é fruto de aquisição anterior, de trabalhos anteriores que nós fizemos. Então, quando a gente utiliza bem esses recursos, a tendência é de eles estarem sempre disponíveis, né, à mão do espírito para ele utilizar. Normalmente a gente não utiliza tudo tão bem assim. Vai chegar o tempo em que nós
não estaremos mais registrando débitos na nossa ficha. Acho que ainda não é por enquanto. Por enquanto, nós já estamos conscientes de que precisamos reduzir esses débitos. De alguma forma, ainda tentamos evitar, mas nem sempre conseguimos. Penso que esse é o patamar evolutivo de todos nós, né? Nesse caminho. André, porque quando a gente fala de trabalho manual, a gente pensa que é um trabalho somente manual. Na verdade, para mim, ele está sendo um trabalho mental, porque, por exemplo, antes eu conviver com outras pessoas, ao mandar outras pessoas, eu transferi de uma maneira útil, entendeu? Assim, eu ia com tudo em cima. Hoje, eu já não faço isso. Então, olha como é que foi, eu fui aprendendo a me melhorar nesse sentido, a conviver com as pessoas, sabendo assim, eu preciso mandar, mas eu não preciso gritar, não preciso ofender, não preciso fazer um monte de coisa. Aí, tem aquele círculo de fofoca, que é um que fala para o outro, que fala para o outro, mas a patroa não sabe. É sempre assim. Isso é uma arrebentada. Na hora que eu estava sabendo, eu chegava e falava, como você fez isso? Você fez o que você depois, já aconteceu essa situação. Aí eu olhei aquilo, a pessoa passou uma mensagem pensando lá. Eu olhei aquilo, dentro de mim não existe uma mudança, porque antes aquela raiva subia assim, sabe? Aí eu olhei assim, falei assim, vou deixar isso quieto. Eu esperar a pessoa falar comigo, entendeu? Mas assim, sem nenhum sentimento assim, negativo, entendeu? Tipo, poxa, cara, né? Podia ter vindo, ter falado, não sei mais o que era, que eu ia fazer há uns tempos atrás. Então, quer dizer, além de ser um trabalho manual, ele é um trabalho que está mexendo com a minha convivência com o meu, né? Com o meu próximo. Entendeu? Então, isso é que eu acho que é muito bacana, entendeu? De perceber, de aprender e resgatar isso. E eu só consegui daquele de ouvir, entendeu? Talvez eu não tivesse no centro espírita aprendendo, eu tivesse a mesma pessoa. Muito provavelmente. Entendeu? Então, o conhecimento tem que, a função dele é nos imprimir a fazer essa mudança, nos levar a fazer mudança. Né? Vai, Mário, volta Essa aí eu até nem ia ver, mas ela diz respeito. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento ou página. Meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência e compensação, as essências do trabalho. Essa questão da expiação nos leva a refletir sobre o trabalho no seguinte: o trabalho ele é expiação quando você não gosta do que faz. Mas mesmo quando você não gosta, se você aprende a gostar, significa que você superou uma expiação. Tá? Nesse aspecto, eu considero que o meu trabalho não é expiação, porque eu gosto do que eu faço. Chega assim, domingo à tarde, me dá uma sensação boa de amanhã eu vou trabalhar, segunda-feira. Gosto, quando chega sexta, me dá uma sensação boa, vou descansar. Mas domingo à tarde, ao invés de me dar nossa, segunda vai começar tudo de novo. Não, me dá, eu penso sempre domingo à noite, vem isso na mente assim, amanhã vou fazer isso, e me dá uma sensação de bem-estar. Então,
considero que para mim não é expiação. Agora vai na 1083 aí, para a gente encerrar esse comentário. Aí é algo que a gente tem que pensar. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Tem coisas que a gente busca que vão, de alguma forma, se tornar excessivas em termos de carga de trabalho, vão nos fazer mal, né? Mas às vezes a gente tem um objetivo de alcançar alguma coisa material e a gente desgasta a nossa saúde por conta disso. Isso é um erro, né? O homem tem que ter aquele ponto de equilíbrio, na medida que, por exemplo, um trabalho um trabalho que eu pego extra e que vai, por exemplo, me prejudicar na parte espiritual. Exemplo, na comparecimento a uma reunião de estudos na casa espírita, estou falando de um trabalho excessivo, suplementar. Eu estou querendo para mim ganhar mais e tal, eu estou abrindo mão do espiritual para o material. É algo que a gente tem que pensar. E lá na questão, se não me engano, 922, quando fala daquela questão da cota comum de felicidade a todos os homens, se existe uma cota comum, os espíritos falam para um uma coisa, para outra é outra cota de felicidade, mas existiria algo comum que os espíritos falam, com relação ao plano material, a posse do necessário. O que fugir disso, o que for prejudicar o espiritual, a gente tem que pensar bem antes, né? E no campo espiritual seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu tive uma experiência, eu estava em outra equipe. Eu aposentei em abril. Quando foi agosto, eu retornei. Olha, de agosto a dezembro, eu tive bastante coisa física, saúde física. Olha, eu não vi o que eu ganhei materialmente, dinheiro a mais, não supri depois o meu transtorno emocional, o desgaste de vigia. Já estava em mais de 11 horas, saí 10, 20, 40 horas, sozinho. Então, no caso de experiência, eu troquei a minha dinâmica. Eu trabalhava segunda vez. Então, só tinha domingo. Então, para ilustrar o que eu quero dizer, vamos pensar que eu esteja com a vida material totalmente equilibrada. Sou rico, mas também não sou pobre, não me falta nada. Me surge uma oportunidade de um emprego na terça-feira, 6h30, que eu tenho que passar a desempenhar uma tarefa. Eu tenho que pensar, eu preciso efetivamente disso? Não preciso, então vou valorizar o espiritual. Mas se eu estou passando aperto lá, precisando chegar com arroz e feijão dentro de casa, passando aperto para pagar a mensalidade da escola dos meus filhos, eu vou abrir mão temporariamente da atividade aqui para suprir a necessidade, mas é necessidade. Se não for necessidade, né, é o caso a pensar. Então, explanando aí sobre essa questão do trabalho, vamos entrar no capítulo 8 aí, da obra, que vai tratar exatamente sobre o trabalho. Vamos lá. Organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas,
O Marcos, não. Eu agora É não um sei. arquivo que eu mandei para ele, deixa eu ver se ele. Eu perguntei a ele, ele Pediu ele para. ele não sabia, aquilo para cá. Eu perguntei se não precisava. Tá. Se ele quiser fazer, a gente mostra depois. Não vai ficar fora. Então, essa questão dessas avenidas aí, avenidas largas, né, enfeitadas de árvores, mostra a estrutura de nosso lar, né, como obra de uma colônia organizada, criada por mentes realmente elevadas, né? Da mesma forma que as mentes em desalinho criam um umbral. Nós já vimos as descrições que o André fez do umbral aqui, né? Tudo zoneado. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Da mesma forma, essa atmosfera reflete a harmonia dos moradores. Assim é a nossa casa. É a nossa casa espírita. O nosso local de trabalho, que ali vai ser fruto do somatório ali das vibrações que são emitidas constantemente. Então, que a gente preste atenção nessa casa, procurando sempre afastar os maus pensamentos, fugir das discussões que resultem em agressão, né? De ligarmos, assistirmos na televisão programas que, por exemplo, digam respeito à violência, né? Pornografia. Tudo isso vai atrair que tipo de mentes, de espíritos para a nossa casa? Né? Espíritos que gostam de violência, que gostam de pornografia, evitar maledicência, que vamos atrair espíritos que gostam de maledicência. Então, isso tudo é um conjunto de coisas, né? Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Então, lembra que nós lemos na primeira questão aí que toda ocupação útil é trabalho. E essas entidades que iam e vinham no nosso lar não estavam andando à toa. Estavam sempre em busca de alguma coisa, cumprir alguma tarefa. Porque não podemos esquecer, já vimos nos capítulos anteriores, nosso lar é uma colônia essencialmente de trabalho. Lógico, existem os momentos lá de lazer, como nós vimos no início, aquelas questões, como toda ocupação útil é trabalho, então o lazer elevado, o lazer nobre, você vai, por exemplo, admirar um campo florido, participar de uma peça de teatro, de uma ópera, de um concerto, tudo isso é trabalho, porque é uma ocupação útil. As entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, quer dizer, estava caminhando pensando em outras ocupações, né? Mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Então, olha só, até aí a gente tem lição, porque a gente pode, ao estar andando nas ruas aí, você enviar olhares para acolher as pessoas. Muitas vezes, um olhar diz muita coisa, né? Muita coisa. Você dá um bom dia para uma pessoa, né? É bastante coisa. É bastante coisa. Muitas vezes no oi que ilumina, né? Das festas, para o oi de uma pessoa, a gente Sim. Quando eu saio na rua, eu busco chegar no lugar, porque toda hora eu paro para falar comigo e ele está conversando. Olha, eu tenho uma experiência nesse sentido aí.
que, muitos anos, eu entrei com uma determinada ação, não era nem contra essa pessoa. Na verdade, era para ajudar, inclusive, essa pessoa, mas quem pediu foi um outro, foi uma irmã, mas ela não queria que a situação se resolvesse. Queria que a situação continuasse embolada. A irmã procurou, tem jeito de desembolar tudo? Tem. Entrei tranquilo, eu falei, não estou entrando para prejudicar ninguém, é liberar documento de todo mundo. Essa pessoa passou, conversava, sempre passava, encontrava sempre nas caminhadas de manhã, atravessava a rua. Mas eu lá do outro lado eu falava, bom dia, nunca respondeu, morreu, nunca respondeu, mas todos os dias eu, bom dia. E até hoje, ela está nas minhas orações, eu peço desculpa a ela. Você sabe que eu não fiz, mas por querer, para prejudicar, me perdoa. Até hoje, todos os dias eu oro. Bom, é isso aí. A gente pode acolher as pessoas, inclusive, com os olhares. Né? Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu o solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Olha só, interessante isso. Então, a gente sabe, isso que eu queria mostrar, mas depois eu vou mostrar no mais para chegar. Nosso lar, a planta de nosso lar, existe ela, não sei se vocês já viram, hein? A planta de nosso lar, ela é no formato de uma estrela. Não. Você colocou a estrela? Mais ou menos isso aqui. É uma estrela de 6 pontas. Né? Eles explicam por que, mais ou menos, que tem essa planta, é porque os colonizadores do Brasil, nós sabemos que eram portugueses. Né? E dentre esses portugueses tinham muitos judeus. Então, eles idealizaram isso a partir dessa estrela aqui, que é um símbolo lá de Israel. Né? E aí, em cada ponta dessa daqui, é um dos ministérios. Nós vamos ver aqui que são 6 ministérios lá em nosso lar. Né? Então, o que ele está dizendo? Que os operários vinculados a esse ministério residem aqui. Então, quer dizer, mostra uma organização que nós nem temos isso aqui na Terra. Né? Se isso fosse feito dessa forma, se economizaria com certeza muito no transporte, no deslocamento, na cidade, né? Em consequência, menos poluição. Né? Mas isso tudo é fruto de planejamento de mentes harmonizadas. Né? Pela maior. Mostra que tem volta, né? Isso aí. Vai detalhando cada um que conflito. Cidade Nova. Isso aí. Essa daí é outra, você pediu Não, aqui também tem a legenda. Aí pela legenda você consegue identificar. Ó, o desenho, aqui está no desenho para a legenda. Aí você consegue identificar o bosque, tudo. Então, lá, segundo consta, são 6 zonas. Como nós temos lá no Rio de Janeiro, todas as cidades, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, isso lá também. Né? E numa delas, como você fala aqui, que tem nesta zona, é do Ministério do Auxílio. Né? Nesta zona, atende-se doentes ou
ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Vamos antes, então, pensar aqui no seguinte. Aí a gente vê aqui que o que eles fazem lá. As preces, então, que nós fazemos aqui, elas chegam. Vimos aqui, ó. Ouvem-se rogativas, lá no Ministério do Auxílio. Selecionam-se preces. Por que selecionam-se preces? Tem prece que não tem sentido de ser feita. Você, por exemplo, orar para pedir, para retirar do seu caminho uma prova, uma expiação, que é uma coisa que você não quer encarar ali, não tem sentido. Não faz justificativo. Então, selecionam-se essas preces, e as preces que são coerentes, que vão resultar num bem para a pessoa, a equipe vem para ajudar. Né? Então, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, não hesitemos em fazer preces. Mas a prece tem que ser uma prece coerente. Né? Eu tenho que pedir, na verdade, discernimento, tenho que pedir força para encontrar a melhor solução para resolver aquele problema, para superar aquela dificuldade, para que eu consiga enxergar e entender o que aquela dificuldade quer me trazer de mudança, de comportamento, de forma de pensar, de forma de agir, que eu preciso fazer. Toda dificuldade tem um propósito. Aliás, ele fala isso aí, ó, quando ele fala no finalzinho do parágrafo que nós lemos aí. Ó. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, isso nos leva a crer, como ele falou, em processos que se prendem ao sofrimento. O que significa que todo sofrimento que nos chega, ele faz parte de um processo, literalmente de um processo. Porque ele diz respeito, muitas vezes, a 10, 20 encarnações anteriores. Porque tem atos que nós cometemos em 1000 anos ou 2000 anos atrás, talvez tão graves, que nós não adquirimos ainda condição de expiar aqueles atos. Então nós temos um processo, que é exatamente lá no Ministério do Auxílio. Esse processo é analisado para ver o que o Roberto tem condição de suportar nessa existência e virar aquela carga na medida certa. Então ninguém pode reclamar que a cruz está pesada. Se veio, é porque ele teve condição de absorver. Abraão, vamos abrir um parênteses. Tem coisas que nos chegam, e não são poucas coisas, que chegam em decorrência de nossas escolhas de hoje. Nada a ver com o processo lá de trás. Não. É escolha mal feita agora, já está refletindo aqui. Então, não precisamos pensar que eu fiz lá para trás. Não. Analise, pensa se você deu cálculo, viaje lá no Evangelho, tem um item que trata exatamente disso. Causas anteriores e causas atuais das aflições. E lá vai dizer que, em grande maioria, de hoje. Das escolhas, de decisões que nós tomamos hoje. É só a gente pensar, analisar direitinho, né? Que a gente vai descobrir. Então, no sofrimento humano, há toda uma lógica e uma justiça. Não nos chega nada que nós não tenhamos dado motivo agora ou antes. Podemos ter certeza disso. Só
vai bater na minha porta aquilo que me diz respeito. Aliás, existe uma frase, me parece que ele é do Chico, do Chico, que no mundo há muita injustiça, mas não há nenhum injustiçado. É diferente, né? Realmente tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado, porque o trabalho da equipe espiritual, da espiritualidade, um dos trabalhos consiste nisso, de nos proteger para que a gente não precise passar por coisas que nós somos inocentes. Porque se não houvesse essa proteção, gente, nenhum de nós estávamos encarnados aí mais não. Principalmente nas grandes cidades, né? Onde os marginais, vamos dizer assim, aqueles que decidem, tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, poxa, matariam gente a toda hora. Já morre bastante gente, né? Mas nem, acreditem nisso, nem as balas perdidas são perdidas. A não ser que a pessoa esteja num local onde ela não precisava estar e ela está lá arriscando. Aí a bala pode ser perdida. Mas aquele que mora, por exemplo, mora numa comunidade, está saindo de casa para trabalhar, está saindo de casa para estudar, está saindo de casa para uma atividade normal, útil, ele, na verdade, não tem que se preocupar com nada, assim, lógico, se tem um tiroteio, opa, eu vou atravessar e ir para aqui, vou ficar aqui, mas eu não vou sair, porque aqui todo dia morre, não, vai viver a vida. Se acontecer, pode ter certeza que estava lá Uma bala pula dentro de casa e a bala mata a pessoa. Pois é. Então, não é uma bala perdida. Não é. Já que alguém atirou, êxito e tal, ele pode ser levado por sugestão para atirar em tal direção. Não necessariamente para querer atingir pessoa que nem sabe que está dentro de casa, mas acaba chegando lá. Nesse caso, pode ter certeza, não tem equívoco da espiritualidade. Não tem. Porque se fosse o caso, eu iria sugerir a pessoa para ficar brigada, uma coisa assim. Tá? Então, o trabalho, o controle, vamos dizer assim, Deus está no comando de tudo. Não nos iludamos. De tudo. Tudo, 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 tudo. Isso aí. Então, vamos lá, vamos seguir. Há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei, como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem nos destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, como nós já dissemos, é uma colônia de trabalho, divide-se em 6 ministérios, orientados, cada qual por 12 ministros. Então, 6 ministérios, vezes 12, são 72 colaboradores que sempre acompanham o governador na prece. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior
visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. O que ele quer dizer uma zona de transição? Está próxima da Terra e está próxima de esferas mais altas. Então, ali tem bastante coisas que dizem respeito à Terra e já tem algumas coisas que dizem respeito a esferas mais altas. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então, nós vamos ver ao longo da obra, vamos dizer assim, destrinchar as atividades de cada um desses ministérios. Mas, em linhas gerais, esses ministérios, eles dizem respeito, assim, às seguintes estruturas, né? Lá no auxílio e regeneração, recebe ali aquelas pessoas que acabaram de chegar das encarnações e das desencarnações e auxiliam as pessoas, tanto lá, que estão sofrendo lá no espiritual, como as que estão sofrendo na Terra. Regeneração, porque vai fazer os tratamentos, né? E vai auxiliar as pessoas a se recuperarem, né? A comunicação se presta a relação também entre os dois planos, trazer comunicações para os encarnados, né? E fazer as comunicações lá para os desencarnados também. O esclarecimento, essencialmente, diz respeito à programação de reencarnações. Lá são feitas as programações para futuras reencarnações. E para trazer mensagens, né? Enviar mensagens para os encarnados, que acaba acontecendo através do Ministério da Comunicação, né? E da elevação e união divina diz respeito à ligação direta com as esferas mais altas, né? E aí a gente já tem aí uma ideia, inclusive, nos mostrando uma organização, inclusive, muito importante, que a gente tem que ter. A gente vê que os 4 primeiros ministérios aí são essencialmente de trabalho, e os 2 últimos são de conexão com o plano divino. Isso, inclusive, é um modelo que nós devemos pensar para nós. Como? A gente precisa de trabalhar, mas se a gente focar só no trabalho, seja o trabalho material, seja o trabalho pelo próximo, na caridade, propriamente dito, sem estarmos conectados com o alto, dificilmente nós vamos ter eficiência, porque vai nos faltar uma sensibilidade. A importância da consciência humana. Porque por mais que às vezes a gente não faça as preces diárias, pelo menos naqueles dias a gente está chamando. Sim, isso aí, com toda certeza. E por outro lado, se a gente foca só na conexão com o espiritual, nós vamos ficar deficientes também, porque vai faltar um trabalho, nós não vamos ver a dor do próximo, nós não vamos ver a necessidade do próximo. Então, em tudo, é sempre o equilíbrio, um pouco para aqui, um pouco para ali. Fugir dos extremos, sempre, né? De privilegiar só um ou privilegiar só outro. Tá? Importante dizer, né, que esses 72 colaboradores, 72 ministros, cada ministério é composto de 12 ministros, nós vamos ver no decorrer da obra, já podemos ver o exemplo de um aí, que é o Clarencio. Eles não são aqueles burocratas que ficam lá só nos gabinetes, muito pelo contrário, eles vão a campo, vão para coordenar os trabalhos efetivos lá, como o Clarencio esteve lá junto do André, lá no Umbral. Todos os dias ele fala, todos os dias eles percorrem a região do Umbral em busca de espíritos que estejam arrependidos e queiram mudar de vida. Então, eles não estão lá atrás da mesa, não. Vão, né, juntam os
colaboradores e vão para campo. Tá? Diferentemente da organização política que nós temos na Terra, onde o ministro está lá só passando a caneta, dando as ordens, né? Os generais, os presidentes estão só mandando atacar e tal, e estão quietinhos lá atrás do. Estamos muito atrasados. Com certeza. Acho que eu já mencionei isso aqui, tem nesse aspecto que nós estamos falando, o chefe só atrás do gabinete, né? Na obra Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, ele descreve que um dos mundos já um pouco superiores à Terra, ele observou lá que eles conseguiram eliminar as guerras. Como? Um órgão de atuação planetária, imagina que seja uma ONU, como a nossa ONU, né? Decidiu, por maioria esmagadora, que todos os conflitos entre os países passariam a ser decididos através de um duelo entre os presidentes. Não teve mais guerra. Acabou a guerra nessa hora. Se fizesse isso aqui, provavelmente aconteceria da mesma forma. Né? Só manda isso aí, só os recrutas zero. Só os recrutas zero. Os presidentes, os dirigentes estão lá, atrás do gabinete, só mandando. Inclusive, cercado de toda a segurança possível. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Neves, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Prestem atenção nessa última frase. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha que interessante. Significa, nenhuma organização útil. Então, nós estamos falando de uma escola mesmo, vamos dizer, escola primária, uma escola, um hospital, uma APAE, uma casa espírita, a nossa própria casa, não se materializa sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha só, interessante. Então, prestemos atenção, inclusive, quando a gente puder, eventualmente, se transformar num ponto de enterrar as atividades de uma entidade dessa, de uma paz, de uma escola, de uma casa espírita, de um hospital. A gente não puder colaborar, se a gente, ao contrário, a gente levar um entrave, né, do lado dos idosos, né? Então, que a gente pensar a responsabilidade que nós vamos ter, que nós não vamos estar interferindo. Boa noite. Boa noite. Pois a responsabilidade que nós vamos ter de estar interferindo em algo que foi planejado não pelos homens, pelo plano espiritual. Né? Então, que a gente possa pensar nisso quando formos interferir, procurar interferir para ajudar, sempre para ajudar. Mas é importante dizer que isso vale também, inclusive, para o mal, para as entidades, para as organizações voltadas para o mal que são criadas, parte também da espiritualidade inferior, naturalmente. Né? As úteis se materializam nas esferas elevadas.
as vinculadas ao mal se materializam nas esferas inferiores. Várias e várias obras eles dão conta de reuniões, de laboratórios que existem no plano inferior para, por exemplo, criar substâncias entorpecentes para ajudar a fundar o ser humano. Mostra também, isso aí. Então, existe organização sempre de ambos os lados. Tá? Isso aí. Então, conseguimos ainda parar antes do que vocês pararem aquele dia, verão. Ficamos aí mais nosso lado terá igualmente uma história, como as grandes cidades planetárias, falaremos aí, tá? Né? Hoje é? Tá. Isso aí. Quem faz uma prece aí para a gente encerrar? Eu fiquei devendo a imagem aí, depois é uma imagem mais nítida do que aquela do livro. Vamos lá. Faz, Dani. Faz não? Faz, Beto. Faz? Faz não? A Jesus, a espiritualidade superior, agradecer pelo estudo, pelo conhecimento, porque a gente possa sair daqui tomando tempo nas nossas vidas e, consequentemente, sofrendo menos. Nesses momentos, a gente está aqui presente nos nossos estudos, que a gente esteja totalmente de espírito na nossa vida material, social, de melhor forma, que a gente possa realmente colocar todo o nosso espírito para aprender essa função do espírito. E assim, pedimos licença para terminar nosso estudo e agradecer a Deus, a Jesus
Não sei, né? E ele, meu gato, pai, você tá joia? Tá sumindo lá do lado, que saudade assim. Deus, não sei, nós vamos botar essa câmera. Aí você dá uma arrumada para deixar, tá pegando a mesa todinha. E a gente fica de frente por para tudo. Ah, é que eu fazia, não vem agora, não. Não vem, não. Não vem, não. Eu vou adiantando. Eu já não vou ter ligação. Porque o Marco não está.